Nós vamos dar continuidade aos estudos de Deuteronômio 5, dessa vez o verso 21. E diz assim a palavra de Deus: Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem sua propriedade, nem seu servo ou serva, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Deuteronômio 5, 21. Estive trabalhando nos últimos meses com entregas para uma rede de supermercados conhecida nas grandes cidades. Nas minhas andanças, me deparei com condomínios riquíssimos, com casas enormes e cada uma mais bela que a outra. Ficou-me claro o porquê de dizermos que existem vários Brasis, pois tive muito mais contato com a periferia e sua realidade bem diferente dos condomínios da classe alta. Outro dia, fui fazer entrega junto com meu chefe e disse a ele: Olha, não cobiço ter coisas tão grandiosas assim, mas uma coisa eu invejo desses condomínios fechados: o silêncio e a tranquilidade do local. Poder deixar a bicicleta na frente da casa, sem muros ou portões, sem receio de que ela seja roubada, como foi a minha velha bike azul dentro do meu modesto condomínio na periferia de Campinas. Amados, cobiça do que pertence a outrem e inveja são coisas muito parecidas. Inveja é o desejo de ter aquilo que pertence a outra pessoa. Às vezes, até mesmo o desejo de ser esta outra pessoa, de ocupar o lugar dessa outra pessoa. Deus dá um mandamento específico para que não cobicemos ou invejemos nada que pertence ao nosso próximo. Nosso Pai Celestial é onisciente, sabe de todas as coisas e sabe o quanto é perigoso para as nossas vidas e de nossos semelhantes a cobiça e a inveja. O primeiro assassinato da história de nosso mundo foi praticado por conta de cobiçar o que o outro teve, do sentimento de inveja daquilo que o outro obteve. Os irmãos Caim e Abel fizeram oferendas ao Deus Criador. O Senhor se agradou da oferta de Abel, mas não recebeu bem a oferta de Caim. E este último invejou a aceitação que seu irmão teve de Deus. O ódio veio logo em seguida, pelo que foi alertado pelo Senhor que deveria dominá-lo, mas ele deu vazão ao seu descontentamento e matou o próprio irmão por cobiça, por inveja. É impressionante como Tiago, em sua carta, sintetiza bem isso. Diz assim, Tiago 1,15: Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Mais à frente, José, filho mais amado de Israel, também passou por maus bocados pela inveja e cobiça de seus irmãos. Sabedores da consideração especial que o pai tinha deste irmão, no meio dos outros, resolveram tramar contra ele. Poderia ter ocorrido aí mais um assassinato entre irmãos, mas resolveram vendê-lo como escravo. Assim sendo, não teriam o que pertencia a ele, mas tirariam dele a atenção especial que seu pai lhe dava. Mas avançando pela história de José, vemos como Deus transformou as adversidades pelas quais passou em formas de agraciá-lo. Tanto Abel quanto José tinham o favor do Pai eterno pelo seu procedimento, e não por uma questão aleatória ou simplesmente de preferência de um em detrimento a outros. Deus alertou a Caim sobre isso. Se você proceder de forma correta, não é certo que será também aceito? Se você fizer aquilo que é correto, se você fizer aquilo que é bom, se você fizer aquilo que é agradável a mim, não é certo que você também, Caim, seria aceito? Isso nos leva a uma palavra-chave muito importante: a graça de Deus. Graça é um favor imerecido
e podemos dividir para efeito de estudo em duas formas. A graça comum, que é dada a todos, bons e maus, e a graça especial, que é a salvação que alcançamos através de Jesus pelo seu sacrifício na cruz. Quando Jesus conta a história do rico, cujo nome nem é citado, e Lázaro, o mendigo, podemos ver ambos os tipos de graça presentes. O rico possuía grande conforto e abastança, se fartava todos os dias com muito luxo. Já Lázaro desejava comer das migalhas que caíam de sua mesa, mas ao invés disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Ocorreu que ambos morreram e tiveram destinos distintos. Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, que significa lugar de honra num banquete. O rico foi para o Hades, para o inferno, que é o sofrimento eterno. O rico em vida teve da graça comum de Deus e viveu uma vida regalada na terra, cheia de luxo e abastança. Mas não recebeu da graça especial de Deus, algo que foi dado a Lázaro, o mendigo, que neste mundo só teve sofrimento. Lázaro, apesar de todo o seu sofrimento, teve também da graça comum de Deus sobre sua vida, mas numa proporção menor que a do rico. Não vemos nem muitas aspirações deste pobre homem, apenas que desejava se alimentar e não obteve a atenção daquele que tinha tudo de sobra. Isso nos leva também à questão da medida da graça de Deus. Deus distribui sua graça em proporções, em porções diferentes para cada um de nós em sua soberana vontade. Alguns servem ao próximo com suas riquezas, mostram generosidade aos que estão em situação desfavorável. Outros preferem ignorar, mas nada é deixado de lado pelo nosso Deus. Nada foge do seu controle e da sua justiça. Não devemos cobiçar ou invejar nada que pertence ao nosso próximo, pois isso é dádiva de Deus, é a medida da graça que Deus destinou a outrem. Por outro lado, procure olhar para a sua própria medida de graça, para aquilo que o Pai Celestial já te proporcionou e para aquilo que um dia, se Ele, em sua soberana vontade e bondade, ainda possa te dar. Os outros são os outros e só. Deus sabe o que deve dar a cada filho. É Pai amoroso que sempre nos faz o melhor, muito além do que esperamos, mas precisamos primeiro nos deleitar nele. Diz assim a palavra de Deus no Salmo 37:4. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Que Deus assim nos ajude a nos alegrarmos nele e nos desvie do mal, da cobiça e da inveja. Amém.